Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, que vocês ainda estejam seguindo aquelas recomendações básicas de saúde, que é lavar muito bem as mãos, utilizar álcool gel e principalmente usar a máscara de proteção, mas da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, estamos de volta às nossas videoaulas, retomamos a nossa série Grandes Momentos do Cinema, né? Onde eu trago informações de como aconteceu a evolução do cinema, porque ela foi responsável pela evolução tecnológica dos equipamentos de produção audiovisual, ok? Então, vamos dar um en passant, vamos fazer uma geral desses marcos dessa evolução tecnológica do cinema, ok? Então, aqui na tela, você pode ver que eu desenhei, eu coloquei itens para falar sobre marcos importantes dessa evolução. O primeiro deles é a invenção do cinema, né? A própria invenção do cinema é o primeiro marco, é o ponto de partida dessa evolução. Então, a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière é a primeira grande evolução, onde era possível captar, né, gravar e depois projetar este filme captado, ok? E durante um bom tempo, esse cinema, esse filme, essa exibição, ele era do cinema mudo, né? Que chamamos de cinema mudo, porém não silencioso. Cinema mudo porque a película não tinha a gravação do áudio, ela não tocava o áudio. Mas durante a exibição do cinema, né, dos filmes, havia o acompanhamento musical por músicos, orquestra, canto, então havia o acompanhamento sonoro desse filme, desses filmes projetados sem som, ok? E foi por causa disso que em vídeo passado eu falei que a dublagem brasileira começou desde essa época do cinema mudo, né? Então aqui no Brasil, a exibição do cinema mudo, em algumas ocasiões você tinha os atores atrás da cortina, atrás da tela de projeção, falando o texto que acontecia na tela. Então a dublagem brasileira já começou desde essa época do cinema mudo. Então é uma especialização brasileira, uma especialidade brasileira que vem desde a época do cinema mudo, ok? Aí, um outro marco, né, dessa evolução tecnológica é o cinema com som. Então, antes disso, a película ela era gravada, porém sem som. Aí, os irmãos Warner fizeram alguns experimentos, eles conseguiram captar o som que acontecia naquele momento da gravação, a parte da película. Então, havia a película onde gravava a câmera, né, onde a câmera estava gravando, e ao mesmo tempo eles gravavam um som ambiente ali, né? E aí o primeiro filme da história do cinema com som é O Cantor de Jazz, que eu trouxe para vocês em vídeos passados. Mas não era um filme completamente com som, né? Ele foi o primeiro que teve trechos com som. Então, na hora que o cantor de jazz vai se apresentar, começa esse som ambiente. E foi por isso que os frame rates mudaram. Foi por isso que a partir do cinema com som, você teve a taxa estabelecida de 24 frames por segundo para o cinema. Lembra que nas primeiras aulas que eu falei sobre a invenção do cinematógrafo, eles tinham que dar 2 voltas na manivela da câmera por segundo, o que dava uma taxa de 16 frames por segundo. Mas para o som poder acompanhar essa imagem, você precisa ter uma taxa mínima de 24 frames por segundo, e foi por isso que foi estabelecido essa taxa como a taxa do cinema, ok? Claro que depois houve grandes evoluções, né, com os equipamentos que você pôde captar isso com mais frames por segundo. Mas o mínimo a partir daquele momento era 24 frames por segundo para poder ter o som acompanhando. Então temos uma outra grande evolução tecnológica ali, um grande marco, que é o cinema com som. Depois temos o cinema com cor, né? Então, apesar dos experimentos com cor no cinema acontecer desde lá de 1903, como eu falei em lives para vocês, foi a partir do filme Beck Sharp que houve uma evolução, houve a captura e a projeção já desse cinema, desse filme com cor.
utilizando a tecnologia da Technicolor com o registro RGB, né? Então a película e a exibição era feita através da captura dessas 3 cores primárias do vídeo: red, green e blue, vermelho, verde e azul, ok? Então é por isso que o nosso sistema de cor em vídeo é o RGB, é o sistema RGB desde essa época. Diferente da parte de gráfica, né, de impressão, você tem o sistema CMYK, no vídeo é o sistema RGB, ok? E aí a mistura dessas 3 cores dá o branco, a ausência dá o preto e as nuances vêm pela mistura mais ou menos de uma ou de outra. E a gente consegue observar isso na edição, né? Se você for editar um vídeo e você querer colocar uma cor sólida, fazer uma tarja, fazer alguma coisa desse sentido, você consegue modificar, né, a cor exata, dando a intensidade entre esses 3 tipos de cor, o R, o G e o B, ok? E aí foi um grande marco. A partir daquele momento o cinema pôde ter cor. Os experimentos que eu disse antes que havia do cinema com cor era feito à mão, né? Então as pessoas pegavam frame a frame, cada quadradinho daquele e pintava à mão. Mas a partir daquele momento era feita de forma automatizada, né? Através da propriedade da película de gravação aí. Beleza? E aí tivemos um outro marco, que são os efeitos especiais. Apesar de você ter formas de produzir certo efeito desde lá do comecinho, né? Por exemplo, aquele Viagem à Lua, o primeiro filme de ficção científica que eu trouxe para vocês. Desde aquela época você já tinha algum tipo de efeito, né? Explosões, a nave viajando, pegando, a transição de uma imagem a outra. Então, apesar desde aquela época você procurar recursos para fazer um certo efeito, foi a partir do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que os efeitos especiais surgiram de fato, né? Então, a partir do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o cinema pôde perceber, a produção cinematográfica pôde perceber que tudo era possível. Não existia mais limites, né, de lugar, época, região e por aí vai. Então o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, traz esses efeitos especiais já de forma feita digitalmente através de computador. Um marco para a história do cinema e da evolução do audiovisual, ok? E aí temos por último, basicamente, a imagem saindo da tela. Então é o famoso cinema 3D. Apesar de você ter bastante filmes, principalmente animações com efeitos 3D, foi a partir do filme Avatar que a captura dessa imagem já era feita em 3 dimensões. Então o filme Avatar marca uma revolução do cinema, porque para criar o filme, para gravar o filme, foi desenhado, foi estudado, projetado e criado câmeras capazes de filmar já em 3D, né? Então antes você tinha aqueles experimentos 3D com cores verde e vermelha sobrepostas ali, onde você colocava um óculos e enxergava essa dimensão, mas foi a partir do filme Avatar que a captura desse filme já é feita em 3 dimensões. E aí, basicamente, os filmes, a partir daí, começaram também a ter essa possibilidade, você ter o filme 2D e o filme 3D, ok? Vamos passar aqui na imagem? Porque ó, eu tenho 3 dicas para vocês assistirem para ver essa evolução, principalmente de efeitos especiais, ok? Então, o primeiro que eu falei é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Procure assistir, é um filme que além de você ter a questão dos efeitos especiais como marco, mas também o roteiro, né? Mostra a evolução humana, né? Dos primatas conhecendo a ferramenta, né? E aí isso traz a briga social, depois a viagem no espaço, a briga com os robôs. Então é um filme que o roteiro também é espetacular e vale a pena ver. Então a primeira dica é que você procure aí, se você tem acesso ao Netflix, ou procura no YouTube, é que agora, a partir desse momento que eu falei, os filmes não são mais liberados para você assistir de forma gratuita no YouTube. Mas você pode procurar algumas imagens, algumas cenas desse 2001, Uma Odisseia no Espaço
no YouTube, mas você deve encontrar também em plataformas de streaming caso você tenha acesso, ok? O outro filme é Matrix. Matrix tem grandes efeitos especiais, fez alguns marcos dos efeitos especiais, como aquela fugida da bala, né? Aquela rotação 360 na hora que o personagem tá se esquivando dos tiros dessas balas. Então é um filme que tem muitos efeitos especiais, que tem um aprimoramento desses efeitos e foi um marco também para o cinema. E o outro é o Avatar, que é o responsável pelo cinema 3D, por essa captura, né, do cinema 3D, já filmagem já feita em 3 dimensões. Então, tem esses 3 filmes para você buscar e assistir: 2001, Odisseia no Espaço, Matrix e Avatar. Se você já assistiu algum deles, ótimo, pode assistir de novo e aí você agora vai assistir com outros olhos. Cada vez que a gente assiste a um filme, por mais que você já tenha assistido alguma vez, você consegue perceber novas coisas, você tem novas informações, você consegue perceber outros elementos. Então, por mais que você já assistiu algum desses, assista novamente com outros olhos, percebendo outros elementos agora, ok? E aí a gente pode até se perguntar, né? Nossa, mas olha só, tem tanto filme hoje em dia, todos os filmes praticamente que vêm de Hollywood têm efeitos especiais, tem muitas coisas, mas o Brasil não produz filme com efeitos especiais. Você já percebeu isso? Claro, efeitos especiais grandiosos, porque, por exemplo, Tropa de Elite, você tem bastante efeito ali de cena, com os tiros, né? Mas efeitos especiais como Matrix, Avatar, 2001, Velozes e Furiosos, esses filmes têm bastante efeito especial, mas o Brasil não cria filmes, não produz filmes com tantos efeitos especiais assim. Você sabe por quê? Basicamente é por causa do valor. O dinheiro envolvido para você criar produções com efeitos especiais é enorme. Só o equipamento para você conseguir criar esses efeitos e renderizar esses efeitos é muito caro, né? O Brasil não tem um fomento, né? Um fomento na produção audiovisual grande, né? Você tem pouco investimento nessa área. Então fica inviável você criar filmes com efeitos especiais. Então a maior parte da produção cinematográfica brasileira sai de filmes de drama, de romance, de comédias, né, do melodrama, de comédias românticas, porque você não tem a necessidade de grandes efeitos especiais por causa do valor do dinheiro e tempo investido. Então, por exemplo, se você já deve ter feito alguma edição de vídeo no seu celular, vídeos de 1 minuto, por exemplo, você tem aquele tempo de renderização, não é mesmo? Então, o tempo que o arquivo digital vai fazer todo o processo ali daquilo que você fez de modificação, de texto, de imagem, por aí vai, para virar um arquivo único. Imagina você fazer um filme de 3 horas com grandes efeitos, com coisa 3D, você precisa de equipamentos específicos que vão trabalhar por horas, dias, até semanas para renderizar alguma coisa. Então, o valor e o tempo investido é meio inviável aqui no Brasil. Claro que você tem propagandas, você tem filmes publicitários que você traz mais efeitos especiais do que propriamente o cinema. Legal? Porém, tem um filme nacional, eu não sei se eu coloquei na tela, deixa eu ver. Não. Olha só, eu tinha feito uma outra tela, mas essa aqui eu coloquei um outro adendo aqui, ó. Desenho mais realidade. Foi também uma evolução do cinema. Você já deve ter visto alguns filmes onde você tem o desenho, né, aquela imagem desenhada, com a realidade, com a pessoa física mesmo, ao mesmo tempo, né? Lá no filme Fantasia, aquele filme da Disney, que foi uma grande evolução também, porque trouxe a orquestra, a música clássica junto com o filme, você tem essa mistura, mas não ao mesmo tempo.
você tem a apresentação e depois, editado isso, corta para o que seria o desenho. Mas você tem filmes como Uma Cilada para Roger Rabbit, né? Que é onde você tem o desenho interagindo com o ator, né? E isso acontece em Alice no País das Maravilhas, né? E por aí vai. Você tem elementos gráficos colocados junto com a realidade, assim como Planeta dos Macacos. Não é um desenho, mas é a computação gráfica colocada ali, certo? Vingadores, a mesma coisa. Então você tem o desenho, o gráfico, o irreal com a realidade, ok? Agora, olha só, rapidinho, porque acabou a bateria do outro celular que eu estava gravando, eu tive que pegar o outro aqui. Então a imagem está um pouco de frente e teve esse corte. Mas eu queria falar, eu queria dar a sugestão, eu queria dar a dica de um filme nacional, um filme brasileiro, que teve efeitos especiais. Foi realizado alguns efeitos especiais e é um filme muito bom, não é um filme muito divulgado por aí, não teve uma publicidade feita em cima desse vídeo, porém é um filme muito legal. Se você tiver a oportunidade, conseguir encontrar esse filme e assistir, chama Dois Coelhos. O filme chama Dois Coelhos. Tem alguns atores famosos, atrizes famosas, Alessandra Negrini, tem o Taíde, né, que fez aquele programa na Band. Então tem algumas pessoas famosas ali, tem efeitos especiais, o roteiro é bem interessante também, vale muito a pena assistir. Então fica a dica para você ver um filme brasileiro, um dos poucos que foram feitos até hoje, com efeitos especiais. Ok? Eu espero que você continue se cuidando, que você assista a todas as videoaulas. Em breve estaremos produzindo novos conteúdos. Trarei para vocês forma de captar e editar novos vídeos. Ok? Um grande abraço e tchau!